Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para agora apresentar um conjunto de transformações que se podem fazer agora na função, não na variável. Na verdade, já tinha informado que podíamos substituir, usar a função, usar x como variável em vez de t, fazendo a transformação de t em x, mas depois, mais tarde, descobri que há uma possibilidade de fazer isto, desde que nós não estejamos aqui no modo de simulação ativo. Por isso vamos tirar daqui então esta atribuição e vamos ver como é que se faz. Desde que não esteja aqui esta parte ativa, vamos aqui à variável independente e vamos dizer que a nossa variável independente... vamos então ver como é que apareceria aqui na janela gráfica esta função. Vamos então proceder à simulação. A simulação está a ser feita com um traço com uma espessura 5, com autoscale, e vemos aqui a transformação a ser feita em x usando a variável. O que pode acontecer é que vocês não consigam alterar a variável por tendo aqui o módulo de simulação ativo e vir aqui a tentar alterar a função e não dá. Portanto, esta é uma das razões porque não tínhamos da outra vez conseguido alterar o valor da variável. Mas então, quando voltamos atrás, ela fica outra vez editável. Vamos então agora ver aqui a nossa função mais restrita, portanto vamos continuar com o exemplo anterior. Temos a função x ao cubo, mas queremos que ela só seja válida entre menos 2 e 2, incluindo os pontos menos 2 e 2. O que ficamos então com a função, se visualizarmos essa restrição que pusemos em y, temos então esta situação em que a vermelho vai surgir a função restrita matematicamente e a outra apenas uma restrição gráfica para não estarmos a traçar entre menos infinito e infinito. Vamos retirar a visualização de f e vamos deixar apenas a visualização de y. E agora vamos mostrar como é que podemos fazer várias transformações, neste caso 5, agora na função, ou seja, chamada também variável dependente, e ver o que acontece graficamente. A primeira transformação que vamos falar será o deslocamento no sentido positivo do eixo do y, ou seja, o que acontece quando somarmos à função um valor positivo. Neste caso podemos representar genericamente f de x mais 3, estamos a adicionar 3 à função e o que esperamos é que a função vá subir 3. Para isso já representamos aqui a função, agora a função é x ao cubo, neste caso fica x ao cubo mais 3, válida nestes intervalos de menos 2 a 2. Podemos ver que aqui não é preciso alterar nada em x, porque estamos a alterar apenas na função. Vamos então ver na simulação como é que fica, e agora apresentar o y1. O y1 está vermelho, e como era expectável, ele subiu o valor 3 quando foi aplicado. Vamos ver então agora a segunda transformação. A segunda transformação que pretendemos é deslocar, no sentido negativo do eixo do x, um determinado valor. Como é que se processa isso? Vamos pegar na função e à função vamos subtrair o valor a deslocar. Neste caso, se queremos deslocar 3, vamos subtrair 3 e é expectável que a função vá ser marcada e deixa desta de 3. Vamos então verificar. Para isso já temos a função escrita e vamos verificar se é isso que acontece. Nosso y2, e está aqui a cor de rosa, realmente o deslocamento da função no sentido negativo de y. De quanto? De menos 3. Ou 3. Vamos então passar agora para outro conjunto de transformações. Desabilitamos este. E agora o que acontece quando multiplicamos a multiplicação em y, ou seja, vamos multiplicar a função por um valor superior a 1. Neste caso, por exemplo, em termos de exemplo, 2 vezes f de x. O que acontece? O que é expectável? É expectável que a função venha amplificada. Ou seja, eu tenho que pegar na função e multiplicar por 2. Vamos ver então o resultado. O resultado que vai surgir, selecionamos aqui o gráfico e queremos agora observar a transformação y3. Como vemos, a função original azul assume valores menores que a outra, que assume valores em cada ponto, tem o dobro do valor da função anterior.
Vamos então agora ver a penúltima transformação, que é a atenuação, que advém de multiplicar a função por um valor entre 0 e 1. Ou então dividir por um valor, superior a 1. Obviamente aqui, se multiplicarmos toda a função por 0, ela anula-se. Portanto, essa é uma situação de exceção. Então fica em termos de representação, vai ser a multiplicação por um valor entre 0 e 1 vezes a função, e vamos ver que ela vai sofrer uma atenuação. Neste caso, para ver isto, vamos então representar o nosso y3. Y3 já está, portanto o y4. E temos aqui que a função vem atenuada. Sofre uma atenuação em y. Portanto, assume valores mais pequenos que a função original em cada ponto. Falta-nos a última função. Vamos desabilitar estas para não termos muita informação na tela gráfica. E vamos ver o último. O último pretende-se fazer uma inversão em y ou reflexão em x. São os dois termos que se podem usar, que representam exatamente a mesma transformação. Inversão em y ou reflexão em x. Reflexão fazendo de x um espelho. Como é que se faz isto? Esta transformação faz-se multiplicando a função por menos 1. E o resultado é este. Podemos então observar graficamente o que acontece. Selecionamos a janela e vamos querer ver a nossa última transformação y5. E aqui está. Como podemos ver, ela fez uma reflexão em x. É desta forma que terminamos um resumo das transformações nas funções e assim concluímos a nossa apresentação. Não esquecer que nós podemos fazer também transformações compostas, que são transformações em x ou em y e que têm também diferentes sequências. Não fazemos apenas uma, mas fazemos uma sequência de transformações. As sequências, como já vimos, não são independentes, não gozam da propriedade comutativa e eu transformar A e depois B é diferente, ou pode ser diferente de eu transformar B e depois A. É tudo. Obrigado pela vossa atenção. Continuem a ver e bom estudo.